falamos aqui de USAID e National Endowment for Democracy antes de todo mundo. E agora, esses assuntos se tornaram assuntos foco, que estão na mira de Trump e Elon Musk. Vejam o que o Elon Musk escreveu. A USAID é uma organização criminosa. É a hora dela morrer. E ele disse isso no contexto de um episódio ocorrido no dia 2 de fevereiro, em que 2 agentes da USAID se recusaram a permitir o ascenso de funcionários do Departamento de Eficiência Governamental, chefiado pelo Musk, aos sistemas da USAID. Vejam, se há uma definição de Estado profundo, de Deep State, essa é a definição. São aqueles funcionários que não são eleitos, são os burocratas não eleitos que estão incrustados dentro da administração e que a gente ganha a eleição, mas não toma o poder porque eles controlam o poder. Então Elon Musk, chefiando o Departamento de Eficiência Governamental, não consegue acesso porque os funcionários da USAID não deixam. Ou seja, o representante do poder eleito é impedido de agir pelos burocratas. E no Brasil, que é o país dos concursos, é o país da ideia de que funcionário concursado não se mexe, é o país da ideia de que o comissionado é ruim, o concursado é que é o bom. Tem gente que acha até que tinha que ter concurso para ministro do STF. Eu falo, puf, meu Deus do céu, quanta estupidez. Os burocratas não eleitos é que dominam o poder. Só que o Trump está travando uma guerra contra esse Deep State. E depois disso, com a autorização do Trump, o Musk anunciou o fechamento da sede do USAID para todos os funcionários. E disse que passamos o fim de semana alimentando a USAID no triturador de madeira. Eu poderia ter ido a algumas festas ótimas. E eu fiz isso. E fiz isso em vez daquilo. Né? Ou seja, eu fiquei um tempo, em vez de ir para a festa, eu fiquei aqui minuciando essa agência que financiou a censura no Brasil. Essa é a vingança do Elon Musk contra o Alexandre. Não adiantava brigar e manter o X fora do Brasil e arregaçar o algoritmo do X durante a era Biden. Agora, ele foi onde dói. Mas o que será, Paulo? Que esses caras, esses funcionários públicos, tinham medo que fosse encontrado. Para que a gente consiga entender a resposta para essa pergunta mais claramente, eu vou compartilhar algo que eu aprendi dentro do Congresso americano. Vejam, os Estados Unidos sempre utilizaram a USAID, aí está aqui, ó, que maravilha, João Gabriel, botou no meu roteiro, a Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional. Né? United States, UAID, a Agency for International Development, faz sentido. A USAID sempre foi usada como ferramenta de exportação da democracia. E o que significa isso? Significa que o seu país vai receber uma ajuda financeira em vários setores da sociedade, desde que o seu governo implemente o que são os valores tradicionais americanos. Então, livre mercado, liberdade de expressão, imprensa livre e eleições democráticas. Os Estados Unidos sempre foram exportadores desse tipo de coisa. Que é o nosso dinheiro, você precisa ter o mercado funcionando minimamente, imprensa funcionando, liberdade de expressão e eleições com transparência, participação da oposição e etc, etc. A partir de 2018, esse negócio começou a ser transformado. Em 2018, ainda estávamos no governo Trump. E começou a ser transformado como uma resposta dessa burocracia não eleita, esse blob, como chama o Mike Pence, que é essa gosma, porque não tem uma marca. Né? Bruno, coloca minha foto com o Mike Pence aí. Olha aí. Esse é o Mike Pence. Obviamente, essas coisas no que estão acontecendo não são acidentais, queridos. O Mike Pence chama-se de blob. Esses caras começaram a reagir justamente à eleição do Trump. Nós precisamos nos livrar do Trump. Um funcionário do FBI disse uma vez, olha, os nossos escândalos vão ser a nossa pólice de seguro caso esse maluco ganhe. Então eles bolaram uma estratégia, depois que a tentativa de impeachment fracassou, em 2018, eles começaram a parir um negócio diferente. Talvez a modificação fosse acontecer nos Estados Unidos, mas ele precisasse acontecer internacionalmente. Esse movimento nacional populista era, afinal, um movimento internacional. No Brasil você tinha o Bolsonaro. Você tinha na Europa todo o movimento do Brexit. E tantos outros. Na Itália. Então, o USAID passou a ser, em vez de uma ferramenta, uma organização de proteção e fomento às empresas
as ferramentas da democracia, o requisito para você receber dinheiro da USAID passou a ser aderir a chamados programas de combate à desinformação. Os programas de censura, como os fact-checkings, como os programas de proteção da integridade eleitoral, os programas do TSE. Entendam, o sistema subornou a burocracia brasileira, ou pelo menos abasteceu a burocracia brasileira com milhões e milhões de dólares. Não só isso. Paralelamente, você também tinha que aderir a pautas woke, de lacração, de transgenderismo, de aborto, de direitos LGBTQXYZ, a pauta ambiental e por aí vai. Ou seja, a esquerda perdeu as eleições, mas eles estavam no poder. Eles dominavam a burocracia. E é por isso que você começou a ver um crescimento tão grande no Brasil das pautas de lacração, coisas que não faziam nenhum sentido. A Avenida Paulista com vidas negras importam. Vai buscar quem financiou isso. Tem dinheiro americano. Todas essas pautas trans, dinheiro americano. Pautas pró-aborto, dinheiro americano. Só que acabou a festa. O secretário de Estado, Marco Rubio, tomou a mesma posição que o Elon Musk e denunciou a USAID como sendo uma organização que trabalha ativamente contra os interesses americanos. Bota o vídeo no fronte militar aí, por favor, Bruno. USAID. The head of Doge, Elon Musk, called USAID a criminal organization and added that it is time for it to die. Do you agree with that? They have basically evolved into an agency that believes that they're not even a U.S. government agency, that they are a global charity, that they take taxpayer money and they spend it as a global charity, irrespective of whether it is in the national interest or not in the national interest. One of the most common complaints you will get if you go to embassies around the world from State Department officials, ambassadors and the like is USAID is not only not cooperative, they undermine the work that we're doing in that country. They are supporting programs that upset the host government for whom we're trying to work with on a broader scale and so forth. So they're completely unresponsive. They just consider that they work for the U.S. They just think they're a global entity and that they're... Vejam que loucura. Olha o Deep State. Eles pensam que eles não trabalham para o governo dos Estados Unidos. Eles pensam que não respondem a ninguém. Eles pensam que trabalham para si próprios. Para uma entidade global. Olha o que está dizendo. Ah, mas não existe globalismo, Paulo. Burro. Burro. Master is the globe, not the United States. And that's not what the statute says, and that's not sustainable. Can it be reformed or does it need to die? Well, that was always the goal, was to reform it. But now we have rank insubordination. Now we have basic effort, where their basic attitude is, we don't work for anyone, we work for ourselves. No agency of... Nós não trabalhamos para ninguém. Que loucura isso, meu Deus. The government can tell what to do. São 40 bilhões de dólares por ano, gente. 40 bilhões de dólares. São 250 bilhões de reais. So the president made me the acting administrator. I've delegated that power to someone who's there full time, and we're going to go through the same process at USAID that we're going through now at the State Department. I think there are some. This is not about getting rid of foreign aid. There are things that we do through USAID that we should continue to do. That makes sense, and we'll have to decide: is that better through the State Department, or is that better through something, a reformed USAID? That's the process we're working through. There are things that are happening at USAID that we should not be involved in funding, or that we have a lot of questions about. But they're completely uncooperative. So we had no choice but to take dramatic steps to bring this under control. Ou seja, o que o Elon Musk, o Marco Rubio e o Mike Pence estão dizendo, e eu também já disse para vocês há muito tempo, é que a esquerda instrumentalizou a USAID e a transformou numa ferramenta de promoção não dos valores americanos, mas sim da esquerda americana. Eu estava numa discussão com o meu querido, não sei se devo falar o nome dele, acho que ele não tá nem aí, o Rica Perrone, onde ele deu uma entrevista recentemente, e falou assim, o Rica tá cagando, bom dele é que nem eu nesse sentido. Tava numa discussão franca, ele falou assim, não existe esquerda nos Estados Unidos. Eu falo, caraca, brother, que isso? Não é que não existe esquerda nos Estados Unidos, é que a esquerda do Brasil se alimenta da esquerda dos Estados Unidos. É a esquerda dos Estados Unidos que bancou, inclusive, a censura contra você, Rica. Eu te falei isso, você tomou um susto. Eu falei, olha aqui, o Sleeping Giant sendo ajudado com o dinheiro da embaixada americana, os caras que te cancelaram. Olha aqui o Felipe Neto. E é um caminhão de dinheiro junto com o USAID, entram como parceiros deles. Nesse encontro aí que eu tive com o Mike Benz, bota a foto aí de novo, Bruno. Eu digo para você, foram 3, 4 horas de discussão. 3, 4 horas de discussão. Cadê? Onde eu perguntava para eles, porque eu acho que é o único cara
que conhecem mais sobre esse assunto que eu. Então, assim, para mim era mas como é que isso aqui acontecia? Ele me explicava, pô, foi assim, ó, foi assado, foi esse programa, o programa tinha esse nome, o dinheiro vinha daqui, depois ia para ali, depois ia para não sei aonde. Tem tudo. Sabe-se para onde foi cada centavo. Uma das coisas que eu perguntei ao Mike Pence foi: de onde vem esse dinheiro via USAID, National Democracy, mas e as ONGs? E o George Soros, Open Society Foundation, Ford Foundation? E o dinheiro? Paulo, esses caras são parceiros do Departamento de Estado, eles entram juntos. Quando normalmente o dinheiro seca de um lado, seca de outro. E eles usaram essa abordagem de Whole of Society para financiar um verdadeiro complexo industrial da censura. Você tem financiamento das agências secretas de fato, dos veículos de mídia, do tal do consórcio de professores universitários, do Centro de Estudos de Desinformação da USP ou do Cacete A4, convênios com organizações, o Atlantic Council, né, 7 ex-diretores da CIA no board, no conselho, uma organização de fachada da CIA. Só que veio uma pedra no caminho, o Trump cortou o dinheiro dessa brincadeira toda. E para ficar mais claro o que eu estou dizendo, deixa eu usar um vídeo, porque eu não posso perder a oportunidade, sempre que eu puder eu vou usar um vídeo desse colírio para olhos doloridos, que é a Caroline Leavitt, que é a porta-voz da Casa Branca. E ela cita só alguns gastos da USAID que o Trump encarregou o Elon Musk de passar tesouro em tudo. Bota aí o vídeo, Bruno. ID over the past several years, these are some of the insane priorities that organization has been spending money on. $1.5 million to advance DEI in Serbia's workplaces. Dinheiro para promover diversidade, equidade e inclusão nos locais de trabalho na Sérvia. Dinheiro meu dinheiro. $70,000 for a production of a DEI musical in Ireland. Musical de diversidade, equidade e inclusão. Você não sabe o que é diversidade, equidade e inclusão? Leia-se de racismo, pauta trans, etc, etc. Feminismo. É isso que é DEI. É uma sigla para DEI. É uma sigla para isso. $47,000 for a transgender opera in Colombia. Ópera de trans na Colômbia. $32,000 for a transgender comic book in Peru. I don't know about you, but as an American taxpayer, I don't want my dollars going towards this crap, and I know the American people don't either, and that's exactly what Elon Musk has been tasked by President Trump to do, to get the fraud, waste, and abuse out of our federal government. Thank you, guys. Vídeo do tradutor do BR. Deixa a cara da Caroline aqui, porque ela é muito bonita, eu quero falar com ela do meu lado, porque ela é muito bonita. Essa mulher é muito gata. Sério, olha que diferença daquela horrorosa, daquela Jean-Pierre, não sei lá das quantas. Cruz credo, aquela mulher muito horrorosa. Cada dia um susto. Pô, vou assistir um press conference da Casa Branca. Vai! Cruz credo. Agora eu não perco um, mesmo que eu deixe no mudo. Né? Que coisa bela. Quem acha aqui essa mulher não só gata, mas essa é a verdadeira empoderada. Que é a mulher que é gata e inteligente. Olha a surra que ela deu nos jornalistas. Cortar dinheiro da USAID, pode tirar ela, Bruno, senão o programa vira ela, ninguém presta atenção no que eu falo. Cortar o dinheiro da USAID basicamente significa cortar dinheiro para agências secretas de fato que censuram as pessoas nas redes sociais, cortar financiamento estrangeiro, veículos de mídia de esquerda, do consórcio, cortar a bolsa para estudante que fala que homem menstrua, cortar dinheiro de ONG que promove peça trans, quadrinhos trans. $1,5 milhão para promover a lacração e ambiente de trabalho na Sérvia. Quanto de gente da esquerda que está enriquecendo com essa grana no Brasil, meu Deus do céu? Vocês acham que isso é orgânico? Então, a teta secou. E eu farei isso quando Trump assumiu. Toda a fonte de financiamento do complexo industrial da censura no Brasil acabou. Como eu venho repetindo, essa foi a onda na qual o Alexandre estava surfando. O nosso surfista prateado. Está aí, explícito. E não é só o Mike Pence que está explicando o tamanho dessa onda do Alexandre, mas a gente está vendo também que os recursos foram cortados. E sem isso, o regime brasileiro fica insustentável. Restam para eles, então, duas alternativas. Ou eles consolidam o poder rapidamente através de um aumento na repressão. E é por isso que vocês vão ver a tentativa de resposta com a denúncia contra o Bolsonaro e provavelmente contra mim também nos próximos dias. Ou eles vão ter que fazer um distanciamento. Eu quero dizer para vocês, há uma divisão que já chegou ao Supremo Tribunal Federal. Quem está dizendo? O Paulo Figueiredo? Não. A Ana Flor, da Globo News. Vejam.
sobre isso, que é Globo News. conversando com o ministro do Supremo recentemente, exatamente sobre essa tensão entre os poderes, porque se a gente viu no sábado o Legislativo muito unido, a gente sabe que o Supremo também está muito unido. E conversando com esses ministros, perguntando se a ideia, sabendo da dificuldade hoje do próprio Supremo, sabendo que 2026 é uma eleição da qual pode resultar um Senado muito mais conservador, um Senado que pode inclusive querer tocar impeachment de ministro Supremo, se a Será? posição majoritária na corte seria apertar o acelerador ou frear e negociar. E há Veja, não sou mais o Paulo Figueiredo que está falando isso. Né? Aquele que dizia que havia uma tensão, ela chegou à Globo News. A mesma Globo News em que a vaquinha está tendo um piti com a estratégia de comunicação do boné azul do Lula, que eu falei para alguém criar uma store dizendo cadê a picanha, a cervejinha, e fazer esse boné azul, vai ser o MAGA, o boné vermelho brasileiro vai ser o boné azul, deveria ser o nosso símbolo, a gente deveria tomar o símbolo deles. A mesma vaquinha que está surtando chegou à Globo News. A ideia, a noção do que eu já havia falado há muito tempo. uma divisão hoje. Há alguns integrantes da Suprema Corte que acham que tem que apertar o acelerador e tocar essa agenda democrática, mesmo que ela democrática, leia-se esmagar completamente nós. Nos esmagar completamente, para usar um português melhor. resulte em enfrentamento, inclusive com o Congresso, e há outros que pensam, é melhor conversar, buscar harmonia. Agora quer conversar, né? Antes que 2026 chegue. Apaziguar, conversar, senta aqui no colinho do papai agora para conversar. Senta aqui no colinho do papai. Porque a nossa luta agora não é para conversar com o Supremo. A nossa luta é para que o governo americano aumente a pressão para o distensionamento. E veja, diferentemente deles, o que a gente está pedindo, só para saber, só para deixar claro aqui para a abundância de cautela, ninguém aqui pede que o governo americano interfira no Brasil. Eu nunca fiz uma reunião virando para os americanos e falando, olha, interfiram para colocar o Bolsonaro de volta no poder. Nunca! E nenhum deputado fez, na minha presença, pelo menos. O que a gente pede aqui? Que eles desfaçam a cagada que eles fizeram. Que eles voltem a usar as ferramentas da USA, do National Endowment for Democracy, e por aí vai, para promover a democracia e a liberdade no Brasil da mesma forma que eles sempre fizeram. Ou pelo menos parem de atrapalhar, como já pararam. E eu acredito, eu tenho essa convicção, e eu não sei se vocês têm também, vocês podem dizer isso no chat, eu tenho a convicção de que com liberdade de expressão e eleições limpas e transparentes e auditáveis, com direito à oposição concorrer, com jornalistas podendo falar, eu acho que o Bolsonaro vai voltar ao poder. Porque eu acho que a população quer o Bolsonaro. Agora, se uma eleição justa e limpa, o povo brasileiro escolher o ladrão, paciência, democracia, que assim seja. Não quero Trump impedindo o ladrão de ganhar a eleição limpa, não. Agora, as pesquisas não mostram isso. Mostram que, embora assim o ladrão ainda tenha muito voto, e era necessário que ele tivesse muito voto para o plano do sistema, porque é assim impossível colocar qualquer um dos outros caras que não tem voto nenhum, tipo Alckmin, Simone Steppe, Moro, Dória, Pacheco, Rodrigo Maia, Luciano Huck, qualquer um desses caras. O sistema até queria muito, e tiveram que compor com o Lula. Porque o Lula tem sim muito voto, e a gente ainda tem muito voto. A gente tem consciência de que a gente precisa conversar e convencer essa parte do Brasil que ainda está disposta a votar no ladrão. Por algum motivo. Graças a Deus, o governo dele tem sido um desastre, o que já era esperado por qualquer um com um QI maior que a temperatura ambiente, e essa parcela da sociedade está diminuindo com certa velocidade. E no final das contas, talvez tenha sido um período de aprendizado, de desconstrução dessa figura mitológica do Lula, do milagre econômico, que foi retirado também artificialmente pela Lava Jato. Deus sabe o que faz.